Salmo 23, o segredo para viver em paz e abundância. O Salmo 23 é, sem dúvida, um dos textos mais conhecidos, recitados e amados de toda a Bíblia. Ele atravessa gerações, religiões e até fronteiras culturais, sendo considerado um verdadeiro cântico de confiança e fé no cuidado divino. Suas palavras são simples, mas carregam um poder profundo, capaz de trazer conforto em momentos de dor, esperança em meio às incertezas e coragem diante dos maiores desafios da vida. É como se cada versículo fosse uma chave espiritual que abre portas para a compreensão do amor de Deus e da paz interior. Hoje vamos mergulhar fundo neste salmo para compreender não apenas suas palavras, mas o segredo escondido nele para viver em paz e abundância. Logo no início, encontramos uma declaração que resume todo o espírito do salmo: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa frase, curta mas poderosa, é a base de todo o texto. Aqui, o salmista Davi não fala de forma teórica. Ele escreve a partir de sua própria experiência como pastor de ovelhas. Ele sabia que um rebanho depende totalmente do pastor para encontrar alimento, água e proteção. Sem o cuidado constante, as ovelhas se perdem facilmente ou caem presas de predadores. Ao comparar Deus a um pastor, Davi está revelando uma verdade espiritual. Assim como as ovelhas não podem sobreviver sozinhas, nós também não conseguimos alcançar plenitude sem a direção e cuidado divino. Essa metáfora vai além da compreensão literal. Quando Davi diz "nada me faltará", não significa que ele nunca enfrentaria dificuldades, mas sim que mesmo nas lutas, sempre teria o essencial, a presença de Deus. Essa presença não se limita ao suprimento material, mas abrange o alimento espiritual, a força emocional e a proteção contra forças invisíveis. É um convite para que cada pessoa que lê ou escuta esse salmo entenda que paz e abundância não dependem apenas do que se possui, mas de quem está guiando os passos. Muitos buscam a abundância em conquistas externas, bens materiais ou reconhecimento social, mas o Salmo 23 nos aponta para uma fonte mais profunda, uma vida guiada por Deus. Essa abundância é interior, uma sensação de plenitude que permanece mesmo quando as circunstâncias externas parecem adversas. É o tipo de paz que não se abala com crises, perdas ou medos, porque está enraizada em uma confiança maior. Esse é o primeiro segredo revelado no Salmo: reconhecer que a verdadeira abundância não vem das coisas, mas da presença de um pastor divino que nunca abandona seu rebanho. Além disso, ao longo do Salmo, percebemos que cada versículo traz uma promessa e uma direção para viver melhor. Eles nos conduzem em uma jornada espiritual que vai desde os pastos verdejantes da tranquilidade até o vale da sombra da morte, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, há um cuidado contínuo. Essa progressão revela que a vida com Deus não é isenta de lutas, mas sempre acompanhada de consolo e propósito. Portanto, este roteiro será mais do que uma simples explicação. Será uma verdadeira imersão em cada detalhe desse salmo, revelando como aplicar seus princípios no dia a dia, para alcançar paz interior e abundância em todas as áreas da vida. Vamos juntos nessa jornada, descobrindo passo a passo como as palavras escritas há milhares de anos continuam tão atuais e poderosas para transformar vidas hoje. Pastos verdes e águas tranquilas. Depois de afirmar que nada me faltará, Davi nos conduz a uma imagem de serenidade. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa metáfora transmite um profundo senso de segurança e descanso. Os pastos verdes simbolizam sustento abundante, alimento que não escasseia, enquanto as águas tranquilas representam paz, refrigério e restauração da alma. Aqui, encontramos a segunda chave para viver em paz e abundância: aprender a descansar em Deus, confiando que Ele sabe exatamente do que precisamos. O ser humano moderno vive em constante agitação. Corremos de um lado para o outro, buscando metas, enfrentando pressões e tentando resolver problemas que parecem não ter fim. Muitos sofrem de ansiedade, insônia e fadiga justamente porque não encontram esse lugar de descanso.
O Salmo 23 nos ensina que esse descanso não é apenas físico, mas espiritual. É quando entregamos nossas preocupações nas mãos do pastor divino que conseguimos finalmente respirar em paz, mesmo que o mundo ao redor esteja em turbulência. As águas tranquilas também nos remetem à ideia de purificação. Na tradição bíblica, a água é símbolo de vida, de renovação, de limpeza espiritual. Ao nos guiar para águas serenas, Deus nos oferece não apenas descanso, mas também a oportunidade de sermos lavados de nossas culpas, medos e inquietações. Esse é o processo de restauração da alma, permitir que a presença divina nos renove por dentro, trazendo clareza de mente e leveza ao coração. É importante notar que o Salmo não diz que as ovelhas encontram os pastos e as águas sozinhas. O texto enfatiza que é o pastor quem as guia. Isso significa que a abundância não é fruto apenas de esforço humano, mas de direção espiritual. Quantas vezes corremos atrás de oportunidades, relacionamentos ou conquistas que, em vez de trazer paz, nos desgastam ainda mais? O segredo é permitir-se ser guiado, confiar que Deus sabe onde estão os pastos verdes e as águas tranquilas, mesmo que nós não consigamos enxergar o caminho. Além disso, há uma lição prática aqui. A abundância não significa excesso, mas suficiência. Nos pastos verdes, as ovelhas têm exatamente o que precisam, nem mais, nem menos. Nas águas tranquilas, elas encontram o necessário para se manterem vivas e saudáveis. Essa simplicidade é libertadora, pois nos afasta da ganância e da comparação constante com os outros. O Salmo 23 nos ensina que a abundância verdadeira é ter o suficiente para viver em paz. E isso já é mais do que suficiente. Essa parte do Salmo também dialoga com o conceito de contentamento, tão esquecido nos dias atuais. Contentar-se não é se conformar com pouco, mas reconhecer e valorizar aquilo que já temos, sabendo que a vida não se resume a correr atrás do que falta. Quando aprendemos a descansar em Deus e a agradecer pelo que Ele já nos deu, o coração se enche de uma paz que nenhuma riqueza material pode comprar. Em resumo, o segundo segredo revelado no Salmo é: deixe-se conduzir pelo pastor. Ele sabe exatamente onde estão os lugares de descanso e refrigério. Ao confiar na direção divina, encontramos não apenas provisão material, mas também a paz que acalma a mente e restaura a alma. Essa é a essência da abundância espiritual. O versículo seguinte continua essa jornada espiritual. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui Davi nos apresenta duas promessas fundamentais: restauração e direção. Ele reconhece que em meio às batalhas da vida, nossa alma se desgasta, enfraquece e até se perde. Mas Deus, como pastor, não apenas nos alimenta e nos dá descanso, Ele também restaura o nosso interior. A palavra refrigerar traz a ideia de renovar, de trazer vida nova. Quantas vezes nos sentimos exaustos, emocionalmente sobrecarregados, espiritualmente secos? É nesses momentos que precisamos da restauração divina. Não se trata apenas de recuperar energias físicas, mas de restaurar a esperança, reacender a fé e devolver o ânimo de viver. Essa restauração não vem de distrações passageiras ou prazeres momentâneos, mas do contato direto com o Criador. Logo em seguida, o Salmo fala sobre direção. Guia-me pelas veredas da justiça. Isso significa que Deus não apenas nos consola, mas também nos mostra o caminho correto a seguir. Muitas vezes, nossas escolhas nos levam por caminhos tortuosos, cheios de consequências dolorosas. O pastor, porém, conhece as veredas seguras, aquelas que nos conduzem à vida plena. Seguir essas veredas é viver em alinhamento com princípios justos, cultivando integridade, bondade e fé. Um detalhe importante é que Davi afirma que essa direção é dada por amor do seu nome. Isso significa que a fidelidade de Deus não depende do nosso merecimento, mas do caráter divino. Ele nos guia porque é fiel à sua própria essência, porque o amor dele é incondicional. Essa verdade nos liberta da ideia de que precisamos ser perfeitos para merecer cuidado e direção.
O pastor cuida do rebanho simplesmente porque o ama. Essa promessa de restauração e direção também revela o terceiro segredo para viver em paz e abundância: aprender a renovar-se constantemente na presença de Deus e confiar na orientação dele para tomar decisões. Sem essa restauração, caímos no esgotamento. Sem essa direção, nos perdemos em escolhas equivocadas. Quando permitimos que Deus guie nossa vida, encontramos propósito e clareza, mesmo quando o futuro parece incerto. Além disso, a restauração e a direção se complementam. De nada adianta estar restaurado, mas sem rumo. E de nada adianta ter direção, mas estar emocionalmente destruído. Deus nos oferece ambas as coisas. Ele cura nossas feridas internas e, ao mesmo tempo, nos aponta o caminho certo. Essa combinação é a verdadeira chave para caminhar com segurança e confiança. Portanto, até aqui, o Salmo 23 já nos revelou 3 segredos. Reconhecer que nada falta quando Deus é nosso pastor, descansar em pastos verdes e águas tranquilas, e permitir que Ele restaure nossa alma e guie nossos passos com justiça. Essa jornada, no entanto, não para por aqui. No próximo bloco, mergulharemos em um dos trechos mais profundos e desafiadores, o famoso Vale da Sombra da Morte, onde o Salmo nos mostra como encontrar paz mesmo diante do medo e da escuridão. Chegamos a uma das passagens mais conhecidas do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui, a narrativa ganha intensidade. Até este ponto, Davi nos mostrou cenários de abundância e paz, pastos verdes, águas tranquilas, caminhos justos. Agora, ele nos conduz a um ambiente sombrio e ameaçador, o Vale da Sombra da Morte. Essa transição é importante, pois nos lembra que a vida não é feita apenas de momentos de bonança. Todos nós, em algum momento, atravessamos vales escuros, situações de dor, perda, doença, medo ou incerteza. O termo Vale da Sombra da Morte não precisa ser entendido apenas como a proximidade literal da morte física. Ele representa qualquer experiência de perigo extremo, qualquer fase da vida em que a esperança parece se apagar. É aquela sensação de estar cercado pela escuridão, quando o futuro parece incerto e os recursos parecem insuficientes. É nesse ponto que muitos perdem a fé, acreditando estar sozinhos. Mas Davi declara: não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O segredo aqui não é a ausência do vale, mas a presença de Deus no vale. Esse versículo nos revela o 4º segredo para viver em paz e abundância. Compreender que a verdadeira coragem não vem de evitar os problemas, mas de confiar que Deus caminha conosco em meio a eles. O medo deixa de ter poder quando reconhecemos que não estamos sozinhos. A presença divina transforma o vale em um lugar de aprendizado e fortalecimento, e o que parecia ser um cenário de morte se torna um caminho de superação. Outro detalhe profundo está na frase: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era usada pelo pastor para proteger o rebanho contra predadores, enquanto o cajado servia para guiar e resgatar as ovelhas em perigo. Ou seja, Davi nos mostra que Deus não é apenas uma presença passiva, mas ativa. Ele protege e guia, disciplina e consola. A combinação desses instrumentos simboliza cuidado integral, segurança contra ameaças externas e correção quando nos desviamos do caminho. Quantos de nós, em momentos de crise, já sentimos a mão invisível de Deus nos sustentando? Talvez não tenhamos percebido de imediato, mas ao olhar para trás, notamos que algo maior nos impediu de cair completamente. O Vale da Sombra da Morte, quando atravessado com fé, se transforma em testemunho. O que parecia ser o fim, muitas vezes se revela como um recomeço. Esse trecho também nos ensina que abundância não significa viver sem lutas. A vida plena não é a ausência de problemas, mas a capacidade de manter a paz interior mesmo nos vales mais sombrios.
E isso só é possível porque o pastor caminha conosco. Assim, o Salmo 23 nos mostra que a paz verdadeira não depende das circunstâncias, mas da presença constante de Deus. A mesa preparada diante dos inimigos. Após atravessar o vale da sombra da morte, Davi nos surpreende com uma nova cena. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse é um dos versículos mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, mais poderosos do Salmo. Aqui a imagem pastoral se mistura com a de um banquete real. O cenário é de vitória, honra e abundância em meio à adversidade. Preparas uma mesa perante mim significa que Deus não apenas nos sustenta, mas nos honra. E o detalhe mais impactante é: essa mesa é posta diante dos inimigos. Em vez de afastar os adversários, Deus escolhe mostrar sua fidelidade e provisão justamente diante deles. Isso revela que a abundância espiritual não depende da ausência de opositores, mas da presença divina que nos sustenta mesmo em meio às pressões externas. A unção com óleo, no contexto bíblico, era um símbolo de consagração, proteção e honra. Reis e sacerdotes eram ungidos para exercer autoridade e cumprir missões especiais. Aqui, Davi mostra que Deus unge a cabeça de seus filhos como sinal de cuidado e capacitação. Essa unção representa força espiritual renovada, proteção contra ataques invisíveis e a confirmação de que somos escolhidos. É um gesto de dignidade que nos lembra que, mesmo quando o mundo nos desvaloriza, o Criador nos valoriza e nos separa para algo maior. Em seguida, ele declara: "O meu cálice transborda." Essa é a imagem máxima da abundância. O cálice transbordando significa que a bênção de Deus não é limitada, mas derramada em excesso, a ponto de ultrapassar os limites do recipiente. Esse transbordar não se refere apenas a riquezas materiais, mas a uma plenitude espiritual, emocional e relacional. É viver uma vida tão cheia da presença divina que a alegria, a paz e o amor extravasam para além de nós, alcançando outras pessoas. Esse versículo nos revela o quinto segredo para viver em paz e abundância. Entender que a verdadeira vitória não é apenas sobreviver aos vales, mas experimentar honra, provisão e abundância em meio às batalhas. Deus não nos conduz apenas à sobrevivência, mas ao transbordar. Ele transforma a humilhação em honra, a escassez em abundância e a dor em testemunho. Na prática, isso significa que, mesmo diante de quem nos critica, nos persegue ou nos deseja o mal, Deus pode exaltar a nossa vida de maneira tão clara que até os inimigos se tornam testemunhas do seu poder. A mesa preparada é um símbolo de confiança. Não precisamos revidar ou lutar com as mesmas armas. Basta confiar que o pastor sabe como nos honrar no tempo certo. Assim, o Salmo 23 nos mostra que paz e abundância não são apenas promessas para o futuro, mas realidades que já podemos experimentar aqui e agora. Mesmo diante das dificuldades e opositores, há um banquete preparado, há unção sobre nossa vida e há um cálice que transborda. Bondade, misericórdia e a eternidade. O Salmo termina com uma declaração de confiança absoluta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa conclusão é grandiosa porque reúne duas promessas que se estendem tanto para a vida terrena quanto para a eternidade. Primeiro, Davi fala sobre bondade e misericórdia. Esses dois atributos divinos não são passageiros, mas companheiros constantes. Eles não aparecem apenas nos momentos bons. Eles nos seguem todos os dias da vida. Isso significa que, mesmo quando erramos, mesmo quando nos desviamos ou enfrentamos dificuldades, a bondade e a misericórdia de Deus permanecem. É como se fossem dois guardiões espirituais que caminham conosco, nos sustentando e nos lembrando do amor divino. Em segundo lugar, Davi declara sua confiança em habitar na casa do Senhor. Isso pode ser interpretado tanto como uma promessa de comunhão contínua com Deus aqui na terra,
quanto como uma esperança de vida eterna. O segredo final do Salmo 23 é justamente esse. A paz e a abundância que experimentamos aqui são apenas uma antecipação da plenitude que nos aguarda na eternidade. Essa perspectiva amplia nossa visão. Muitas vezes, buscamos respostas imediatas e soluções rápidas. Mas o Salmo nos lembra que nossa vida está inserida em um plano maior, eterno. A verdadeira abundância não se limita aos dias na terra. Ela se estende para além da morte, para uma comunhão eterna com o Criador. O sexto segredo, portanto, é viver com essa esperança eterna. Quando compreendemos que nossa vida não termina aqui, passamos a enfrentar as dificuldades com mais leveza e coragem. A eternidade se torna nossa âncora, e a bondade e misericórdia de Deus se tornam nosso sustento diário. Assim, o ciclo se completa. Começamos reconhecendo Deus como pastor e terminamos descansando na certeza de sua bondade eterna. Conclusão. O Salmo 23 é mais do que um texto poético ou uma oração antiga. Ele é um manual espiritual para viver em paz e abundância em qualquer circunstância. Nele, descobrimos 6 segredos preciosos. Nada falta quando Deus é nosso pastor. Ele nos conduz a pastos verdes e águas tranquilas. Ele restaura nossa alma e guia nossos passos com justiça. Ele caminha conosco nos vales mais sombrios. Ele prepara uma mesa de vitória diante dos inimigos. Ele nos acompanha com bondade e misericórdia todos os dias, até a eternidade. Essas verdades nos lembram que a vida plena não depende das circunstâncias, mas da presença constante do pastor. Paz e abundância não são conquistas externas, mas estados interiores nutridos pela confiança em Deus. A moral do Salmo 23 é clara. Quando entregamos nossa vida nas mãos do pastor divino, encontramos descanso, direção, coragem, vitória e esperança eterna. Mesmo em meio às lutas, somos sustentados por um amor que não falha, e essa é a maior abundância que alguém pode experimentar. Portanto, que este salmo não seja apenas recitado, mas vivido. Que cada palavra se torne prática diária, guiando seus passos e renovando sua fé. E que, ao final, você possa declarar como Davi: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.